E aí pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Cubic 3D. O meu nome é Henrique e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que significa renderizar e quais são os modos de renderização do Blender. Então bora lá, roda a vinheta. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito o apoio que vocês têm me dado, tanto aqui no canal quanto nas outras redes sociais. No Instagram a gente acabou de bater 1000 seguidores há uma semana. E se você quiser acompanhar os projetos mais de perto, as minhas redes sociais vão estar passando aqui em cima e no link da descrição também. Então, o que é o render na verdade? O render é a etapa final do seu projeto. É onde o computador pega o seu projeto e passa por algoritmos, e programações, onde ele vai transformar aquela imagem crua que você vê no seu editor ali em uma imagem super realista e uma imagem que seja agradável de ver mesmo, Então é uma etapa que demanda um processamento de computação e é uma etapa extremamente importante do processo. Atualmente a gente tem duas vertentes de renderização. A gente tem os renderizadores em tempo real e a gente tem os renderizadores tipo Ray Tracing. Os renderizadores tipo tempo real, eles são usados para jogos, que são ambientes onde você pode se locomover e onde a sua experiência é diferente de um outro jogador, por exemplo. Então você não pode pré-renderizar tudo. Então a renderização é feita na hora. Existem algoritmos de otimização e algoritmos que o computador usa para fazer toda aquela visualização ali no momento que você está jogando. Já do outro lado, o Ray Tracing é o conjunto de algoritmos e simulações que o computador usa para simular e estimar quais que são os raios de luz que vão chegar na câmera. Na verdade, o processo é um pouco mais complicado do que isso. Ele utiliza a câmera como se fosse um emissor de raios e vai batendo esses raios na sua imagem até formar uma visualização. Então esse tipo de visualização demora muito mais do que o render em tempo real, que é feito em tempo real, No Blender a gente tem esses dois tipos de motores também. A gente utiliza para renderização em tempo real um motor chamado Eevee e para renderização tipo Ray Tracing, que é mais demorada, a gente utiliza os Cycles. Os dois motores são bastante famosos, o Eevee é um pouco mais novo do que os Cycles, mas os dois são bastante interessantes e dão resultados muito legais. Vamos para a tela do Blender e essa semana eu tive a ideia de modelar uma casinha de cachorro. Acompanha aí! Bom galera, tá aqui a casinha de cachorro que eu modelei. Ela é bastante simples, É só uma casinha bem simples com um caminhozinho de pedra e um potinho com uns biscoitinhos aqui e uma graminha em volta. A graminha eu fiz utilizando o sistema de partículas. A gente não vai falar sobre partículas nesse vídeo, mas com certeza a gente vai falar no futuro. Então se inscreve aí para não perder nada. Vamos descobrir então onde que ficam as configurações de render no Blender. As configurações de render ficam aqui nesta câmerazinha aqui. Se você clicar, você vai ter uma aba lotada de coisa, mas o que importa pra gente vão ser poucas coisas aqui dessa aba por enquanto. As outras coisas vão ser detalhes que a gente vai trabalhar mais no futuro. A primeira coisa que você tem que notar é que o Render Engine, que é o motor de render que está selecionado, é o Eevee. E aqui nessa abinha você consegue mudar tanto do Eevee para os Cycles. Como a gente primeiro vai testar o Eevee, eu não vou mudar para os Cycles ainda. A primeira coisa que a gente precisa fazer para visualizar o render é clicar, como a gente tem feito nos últimos vídeos. Se você não viu o último vídeo, clica aqui no card, mas é clicar nessa bolinha aqui no canto superior direito da tela de visualização.
aqui você já tem a cena renderizada utilizando Eevee. E veja só, ela é em tempo real mesmo. Você pode andar aqui por volta da casinha toda e ela está renderizada nesse estado aqui. Agora, existem alguns parâmetros que a gente pode brincar aqui. Esses dois parâmetros aqui da primeira aba aqui são o sampling, né? O sampling é a quantidade de vezes que ele vai passar para refinar os efeitos, né? As sombras e tudo mais do render. No momento aqui ele está setado para 16 no viewport e 64 em render, mas isso não vai mudar tanto a sua vida. Mas como o Eevee é um motor gráfico de renderização em tempo real, ele requer que se faça algumas otimizações e a gente pode ativar ou desativar elas. No momento aqui elas estão desativadas. Vamos ver o primeiro aqui, que é o Ambient Occlusion. Para quem não sabe, oclusão de ambiente ou Ambient Occlusion é uma pequena sombra que aparece nas quinas entre materiais. Aqui no momento a gente consegue ver algumas sombras, mas nenhuma delas é de oclusão de ambiente. Se a gente ativar, a gente vai ter o efeito imediato. Olha só, tá vendo que essa quina aqui recebeu um sombreamento maior do que estava antes? Ó, vou desativar e ativei novamente. Ambient Occlusion é um parâmetro importantíssimo para você obter o realismo, porque na vida real as coisas têm essa oclusão de ambiente. E aqui a gente tem alguns parâmetros. A gente tem o fator, né, que é na verdade a opacidade dessa sombra, né, a transparência dessa sombra. E a gente tem a distância. A gente pode aumentar ou diminuir a distância da oclusão de ambiente. Esses são os parâmetros mais importantes. A gente tem um outro parâmetro também que é o Bloom. O Bloom é na verdade um brilho gerado pela câmera. Se a gente ativar aqui, a gente vai perceber também o efeito imediatamente. Olha só. Esta região aqui ficou mais iluminada. Vou desligar e vocês vão ver o efeito. Ó. Essa região como um todo aqui ficou mais iluminada do que o resto da imagem. E a gente consegue alterar alguns parâmetros aqui. O principal parâmetro aqui é o Threshold, que é o limite para esse efeito ser ativado, né? Então se você aumentar ele, ele vai ser ativado com menos intensidade. E aqui como outro parâmetro importante também você tem o raio, né? Que vai definir realmente o raio de influência desse Bloom. Olha só. Então aqui com um raio maior, você percebe que ela tem influência numa área maior. Se você diminui o raio, ele tem uma influência bem pertinho ali na tela. E aqui o último parâmetro que a gente vai estar falando hoje são as Screen Space Reflections, ou reflexões do espaço de tela, que são as reflexões mesmo, né? Aqui você percebe que a gente tem uma casinha bastante brilhosa aqui, só que ela não tem nenhum reflexo. Então vamos ativar aqui o Screen Space Reflections e prontinho, galera. Agora você perceba que agora você tem alguns reflexos aqui que são perceptíveis. Dá para ver aqui, por exemplo, no pote que ele está refletindo os materiais da casinha e das gramas aqui, que não teria se você desativasse. Olha só, sem ativar o Screen Space Reflections, ela fica assim. Ativando, você tem a reflexão aqui neste potinho. Isso aqui conclui a parte de Eevee. Agora vamos para os Cycles. Para os Cycles a gente vai ter que vir aqui em cima no Render Engine e mudar para Cycles. Olha só, galera, vocês percebem aqui que a renderização não é mais em tempo real. E você percebe também que ele fica bem granulado, né? Fica tudo meio pixelado, meio feioso aqui. Mas isso é porque cada um desses pontinhos aqui é um raio de luz emulado que estaria chegando na câmera. Então ele simula cada um desses pontinhos aí para ter um resultado final. Isso aumenta muito a qualidade do render, né? E o fator de realismo do render. Mas no primeiro momento pode ser meio feio você ficar olhando aqui para os pixels e tal. Então foi criado um algoritmo de denoiser, né? Ou seja, um removedor de ruído. Se você ativa ele, você percebe o efeito na hora, que ele fica meio embaçadinho por algum tempo, mas logo logo ele vai tomando forma e ele para de ser granulado da forma que era. Olha só que legal, galera. Esse efeito denoiser é indispensável hoje em dia para quem trabalha com Cycles. Um outro parâmetro que a gente pode mexer aqui no Cycles é a quantidade de samples, que é a quantidade de vezes que ele vai simular a luz que chega na câmera. Se você mudar esse valor aqui para 1, por exemplo, você vai ver que ele nunca vai ficar nítido, ele sempre vai ficar meio embaçadinho aqui. Isso é porque ele não passou uma quantidade suficiente de luz para o algoritmo do denoiser ter algum efeito eficaz assim, né? Se você ativar o denoiser, você vai ver que vai ficar pior ainda. Olha só, ele fica todo granulado assim e não melhora nunca, porque ele fez só uma simulação e pronto.
Então quanto maior esse número aqui, mais vezes ele vai tentar simular. Um outro parâmetro que é interessante também é o Noise Threshold. Esse Noise Threshold é um parâmetro que vai indicar para o motor gráfico quando que ele deve parar de renderizar. Porque se você botar aqui 1024 samples, ele vai demorar minutos e talvez horas para renderizar a imagem. Mas chega um momento que o denoiser já consegue manipular a imagem suficientemente para dar um resultado que é ok, entendeu? Então como que funciona? Esse Noise Threshold aqui, ele tem um valor associado a ele, né? E é o valor de ruído aceitável, né? Então quanto menor esse valor, mais tempo ele vai gastar renderizando. Então vamos botar o maior valor possível aqui, que é 1. No final das contas, isso vai salvar um tempo bom na sua renderização. Então é sempre bom utilizar esse Noise Threshold. Na aba de baixo, que é o Render, a gente tem ainda um parâmetro a mais, que é o Time Limit. Ou seja, o limite de tempo que você vai permitir que ele passe renderizando um frame. Então você pode setar aqui para 20 segundos. E ele vai gastar 20 segundos para renderizar o frame. Se ele não tiver acabado, ele só vai pular para o próximo, mas no final das contas ele vai passar o denoiser. Então você vai ter um frame que vai ser renderizado num tempo curto, mas vai ser passado um denoiser, talvez no final das contas ainda seja um render aproveitável. Bom, o que eu queria falar sobre os motores de renderização era isso. Eu vou fazer alguns renders aqui e eu vou botar na tela para vocês julgarem qual que vocês acham melhor aí. Se liga aí! Olha só galera, esse é o resultado final dos renders que eu fiz. Olha que legal, vocês percebam que o render em Cycles ele é mais realista do que o render em Eevee. Apesar de ser uma cena cartoonizada, ele parece mais fiel à realidade. E isso era esperado, só que no tempo que a gente demorou para renderizar 2 frames em Cycles, a gente renderizou a animação inteira em Eevee. É indiscutível a superioridade do Eevee em termos de tempo de render. Então, qual dos dois renders que você preferiu? Cycles ou Eevee? Comenta aí para eu saber qual foi a sua opinião. E eu acho que essa casinha que eu fiz aqui merece o seu like, hein? Se você não quiser perder nada do que tá por vir nesse canal, e eu já te aviso, vai ser muita coisa legal. Se inscreve e toca o sininho para receber notificação quando eu postar. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser assistir o último vídeo que a gente fez, que foi sobre materiais no Blender, é só clicar nesse card aqui. Se você quiser assistir um vídeo aleatório que o YouTube recomendou, é só clicar no de baixo. E eu vou ficando por aqui. Um abraço, galera. Falou!